A volta das OTAs. E do depois das 6 também. Ai, não se aguenta. Gabriela Otto, a gente aqui veio para falar das OTAs e não do Paulo Salvador e da Gabriela Otto. Então vamos lá. Tem muito para falar das OTAs, e pelo jeito as coisas não só estão mudando, estão crescendo, mas as coisas estão se modificando nesse mercado e vindo novidade por aí, né? Afinal de contas, Paulo, o que a gente ouviu durante os 2 anos lá de pandemia? Acabaram as OTAs, não tem, né? Vão fechar. É o fim das OTAs, afinal de contas, não deram vazão na época dos cancelamentos e remarcações, etc. Ninguém mais quer aquele serviço. Ouvimos tudo isso. Parece que a coisa não é bem assim, não é mesmo? As OTAs vão muito bem, obrigado. Nunca estiveram tão bem depois da pandemia, e eu acho que é importante a gente falar sobre elas, que é um setor, né, um canal, um instrumento importante da nossa indústria, né? Então vamos lá, por que elas estão tão bem, obrigado, Gabi? Tem muita coisa por trás aí, né? Tem muitas ações, eles têm a minha sensação é que existe um plano estratégico aí muito consistente por trás, mas o que nós sabemos, inclusive até é legal começar com essa informação, é que o share aumentou até, né? A gente tem aí informações da Foxrite, que em 2019 as OTAs nos Estados Unidos tinham 49% de share nos hotéis e passaram para 50%, um ponto percentual. É muita coisa, não é pouca coisa não. E na Europa ainda é muito maior, né? Porque tem muito mais participação de hotéis independentes, então tem uma exposição aí das OTAs no público muito maior, né? Uma adesão muito maior. Exatamente, a curva é crescente da participação das OTAs nas reservas dos hotéis. Total. Então essa noção aí que as OTAs estão perdendo participação no mercado é ilusão, não está acontecendo isso. Então, bom, vamos lá, a primeira coisa que dentro dos estudos que a gente vê, os experts que falam sobre isso, tem a ver com os programas de fidelidade, né? Os programas de fidelidade, só a Expedia, por exemplo, consolidou 3 programas de fidelidade aí, de Expedia.com, Hotels.com, Orbitz, num único programa. Então, eles têm agora mais de 155 milhões de membros, né? É uma loucura. E a Booking.com, por outro lado, também tem um número aí semelhante. Os descontos para esses membros, que no caso da Booking é o Genius, por exemplo, né? Eles têm descontos aí que agora está em níveis, então eles partem de 10%, chegam até um percentual aí maior de 15, 20, enfim. É uma loucura. Então, acho que o programa de fidelidade, em geral, é uma das coisas. Você concorda? É uma das coisas que tá bombando aí. E é engraçado que as OTAs aprenderam o programa de fidelidade, que você conhece melhor do que ninguém isso, com a hotelaria, né? A gente que ensinou isso para eles, né? E eles trabalham a lógica do programa de fidelidade não em cima da lógica do reward, mas em cima do que tem que ser feito quando você cria um programa de fidelidade, que é a lógica do repeat business. Então, eles enxergam o ciclo de vida desse cliente, quantas vezes, quanto benefício ele ganhar, ele vai voltar para comprar, para ganhar essa atração, né? E segundo, porque eles possuem um inventário astronômico. E quanto mais inventário você tem para oferecer para um cliente no programa de fidelidade, maior a importância que o cliente dá para esse programa, porque ele vai poder ficar num hotel em Campinas, em Paris, no interior da França, no interior dos Estados Unidos, ele vai conseguir acumular pontos, porque ele vai estar sempre dentro de um ecossistema único, que é o ecossistema da Expedia ou da Booking, coisa que nenhuma rede consegue fazer porque elas têm inventário limitado, né, comparado com Expedia e Booking, né? Então isso é muito forte, eles estão levando a sério isso, e é realmente... a gente sabe que um programa de fidelidade aí, eu não sei se esses números ainda se mantêm, né?
ainda, porque, claro, os hóspedes recorrentes, eles já conhecem a localização, já conhecem o produto, já conhecem a proposta de valor, então é muito mais fácil se comunicar com esse pessoal, né? É esse número ainda, de 5 a 15 vezes mais barato, adquirir, né, conseguir esse retorno do que novos hóspedes? É mais ou menos por aí. Qual é a diferença de investimento? Cuja aquisição do cliente ele é igual para todo mundo. Na hora de Uhum. você montar a sua estratégia de marketing, de aquisição, seja de outbound ou de inbound, você tem um único custo, que é botar esse cliente para dormir no seu quarto. Agora, Sim. na medida em que você consegue fazer com que esse cliente volte mais vezes, você consegue diluir esse custo na frequência desse hóspede. Mesmo que você aplique uma taxa de desconto média, que é de 10% a 15%, que é quanto os hotéis atribuem para um hóspede frequente, num programa de fidelidade, 10% a 15%, você no longo prazo, você vai ter um cliente que fica 10 vezes, ou 15 vezes, ou 20 vezes, pagando 10% a menos, e no longo prazo você consegue recuperar isso com a receita recorrente que você gera desse hóspede. Qualquer fundo de private equity, qualquer investidor institucional, eles enxergam sempre duas coisas para poder investir em qualquer que seja o negócio. Em primeiro lugar, é o fluxo de caixa. E o segundo lugar, a receita recorrente. Então, assim, qualquer negócio que gera receita recorrente é um negócio altamente gerador de valor para o stakeholder, para o acionista. E, infelizmente, só apenas as grandes redes hoteleiras elas se deram conta da importância de você ter um programa de fidelidade. Porque os demais, aqueles menores, aqueles médios, ainda consideram isso como um custo adicional, ou enfim, um esforço muito grande para poder se manter de pé, né? Dentro desses estudos que eu estava fazendo para isso, tem uma frase que me chamou a atenção, que os negócios repetidos podem elevar ou quebrar um hotel. Ou seja, a falta de negócios repetidos pode também quebrar o hotel, né? Se você não investe em retenção, se você não investe... Retenção não é um tema novo para a gente se falar aqui, mas, ao mesmo tempo, é possível... Como é que a gente faz isso? É preciso ter tecnologia mínima. A gente fala de CRM aqui, a gente sabe que a hotelaria independente, você falar em CRM é uma coisa ainda distante. Não é um processo óbvio ainda para a hotelaria, né? Não, não é, porque a hotelaria ainda enxerga programa de fidelidade apenas naquela ponta do iceberg, que é dar pontos. Então, não enxerga sobre a jornada dele ao longo da experiência, não enxerga sobre a jornada digital, que é um ponto cada vez mais importante, que a gente vê que as hotéis estão muito mais bem posicionadas nesse mundo de transformação digital do que os hotéis. Então, não enxerga a fidelidade dentro de uma lógica sistêmica, mas apenas em cima de uma lógica de dar pontos e dar descontos. E aí depois não adianta, você recebe comunicação irrelevante, você recebe ofertas que não são aplicadas ao teu perfil, e aí perde força, né? Sim. O próximo item aqui, que tem a ver com isso também, que é a questão de investimento em marketing, também nessas buscas aí, nessas pesquisas todas que a gente fez, teve um dado interessante do investimento. Bom, investimento é absurdo que as OTAs fazem, e em marketing a gente já sabe disso. Em 2021, né, um ano completo, a Expedia gasta aí 3,9, 4 bilhões em marketing, né? 45,8 da receita líquida dele. A Booking, mesma coisa, 3,8 bilhões, bilhões, e é em dólar, bilhões de dólares que a gente está falando. Em mais ou menos 35% da sua receita líquida. Agora, os hoteleiros, em compensação, a hotelaria, em compensação, gastam em marketing menos de 2,5% da sua receita líquida, certo? Ok, entendemos, cada um tem o seu foco, né? A hotelaria tem um foco específico, essas empresas online, elas nasceram online, precisam, para elas se tornarem o que se tornaram, elas precisam disso, mas são números interessantes de se analisar, né? São os números que mostram que não vai ter ganhador nunca nessa briga, porque na medida em que você tem um mindset
que metade das suas receitas elas são dirigidas para marketing de aquisição, acquisition marketing, que são as campanhas de Google, de aquisição de cliente, e que você tem numa outra ponta um outro mindset, que gasta 2,5% da sua receita bruta em aquisição de clientes, você vê que está muito distante isso. Então não adianta você querer brigar com esses grandes sistemas que já foram montados pelas OTAs de marketing, porque não tem jeito. E aí, quando você chega a essa conclusão, qual é a solução? Junte-se a eles, né? Saiba explorar da melhor maneira possível todo o potencial que essas OTAs oferecem para os hotéis. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A Expedia não é apenas mais uma OTA, né? Eles viraram um ecossistema de desenvolvimento de negócios na hotelaria, que vai desde pagamentos, afiliados, você evitar os preços praticados pelos tour operators com dumping através dos programas de wholesales deles. Então, junte-se a eles. As OTAs, elas são um instrumento, uma ferramenta fabulosa para que o hotel possa alavancar seus resultados, né? Agora, então tá bom, eu vou colocar então todo o meu investimento na Booking e não vou fazer nada mais. Muita gente vai pensar assim, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um bom mix, né, para você não ficar dependente de ninguém também. Certo? Você concorda com isso? Olha, o negócio é o seguinte, eu acho que as pessoas têm que ver os nossos outros programas que a gente fala sobre custos de aquisição. Porque, assim, em primeiro lugar, pare de achar que os teus 2,5 é pouco e que os 48 da Expedia é muito, porque se você coloca os teus 2,5 e soma a comissão que você paga para Expedia e Booking, e soma o que você paga de sistemas de integração de Channel Manager, e soma o que você paga, às vezes, de descontos para fidelidade... Você está pagando muito mais, às vezes. Você está pagando muito mais, às vezes. Então, para de se iludir de que você... investindo 2,5 vai passar a investir 5 para aumentar o teu ratio de reservas diretas, porque no fundo você não está aumentando o teu ratio de reservas diretas, aumentando 2,5. Você vai estar equilibrando um pouco mais essa distribuição. Eu não sei qual foi o estudo que eu vi, se foi da Focusrite ou algum outro analista que dizia que juntas Expedia Group, Booking Holdings, HRS Group, que são os alemães, somados investimentos em aquisição deles, se você somar todos os investimentos de todos os hotéis do mundo, incluindo as redes, não chega a esse valor, que deve dar alguma coisa em torno de 15 bilhões de dólares de investimento, né? Então, assim... Deixa eu ver. A gente tem que começar a fazer uma análise legal desses estudos, né, e entender que os números percentuais, dividir aí, separar o que é número percentual e número real, e entender o nosso tipo de negócio, né, qual é o nosso real foco. O grande lance é usar esses intermediários da melhor forma ao nosso favor. Esse acho que é o grande lance. Bom, exatamente. Assim, se a gente for fazer um exercício de visão estratégica da distribuição, Gabi, a gente vai dizer o seguinte, vai concluir o seguinte, enquanto hoteleiros, o nosso negócio é trabalhar bem com as OTAs, porque elas são muito importantes para o nosso negócio. Então, já é coisa de passado dizer que fora OTAs, acabou OTAs, vou cuidar tudo da minha distribuição direta. Né? Isso aí é de um dogmatismo. É isso mesmo. O que eu ouço hoje ainda é um pouco, mas eles negociam com redes, mas não negociam com hotelaria independente, que a gente precisa mais do que as redes, né? Ainda tem muito, muito disso. Aí a gente volta para a questão da organização, né? O quanto a gente é pulverizado, o quanto a gente não se organiza, a gente é desorganizado, a gente não se organiza enquanto indústria para fazer algumas questões importantes aí, né? E a vida tem seus trade-offs, porque o que ele paga a mais não sendo da rede, ele paga de FIIs para fazer parte de uma rede, entendeu? Então, se ele paga, sei lá, 18% para a Book porque ele é independente, se ele paga 13% para a Book porque ele faz parte de uma rede, ele vai pagar FIIs sobre a receita muito mais. Então, no fundo, Gabi, no final, não tem almoço de graça, né? Porque não custa barato fazer parte de uma rede, né? Até porque, inclusive, só para fechar a questão dessa parte, que eu acho que é interessante, se você botar no
a conta mesmo no papel aí é capaz de a tua reservinha lá direta, o que você precisou investir para conseguir ela vai dar muito parecido ou até às vezes mais do que você ter um intermediário desse. O terceiro item que é colocado aqui como um dos motivos pelos quais as OTAs estão bombando é justamente a transformação digital acelerada, onde a gente tem, eu gostei muito desse termo, né, que são os convertidos digitais, onde a gente tem muito mais convertido digital, ou seja, pessoas que não têm mais nenhum paradigma em relação a compras online, e quem está tirando, eles estão tirando muito proveito, as OTAs estão tirando muito proveito disso, estão envolvendo muito mais esses públicos, estão investindo, claro, sempre bilhões de dólares em marketing que eles investem, e que a hotelaria não é tão preparada. Como diz um dos especialistas que a gente gosta muito dele, que é o Max Starkov, ele fala, inclusive, do porquê que a hotelaria ele não acredita que a hotelaria vai conseguir aproveitar tanto desses novos convertidos digitais, porque falta a hotelaria, que ele usa esse termo, desesperadamente atrasada no que diz respeito a marketing digital e tecnologia. O que falta? Conhecimento, investimentos e talento. E olha que é um analista do setor hoteleiro, hein? Por quê? Porque tem um subinvestimento aí sistêmico em digitalização, tecnologia, etc. Ele é um super crítico da hotelaria nesse sentido, né? Uhum. A gente já falou sobre a questão de por que os hotéis são tão atrasados em termos de tecnologia num dos programas. Mas o que eu tenho a dizer rapidamente é que não tem a menor dúvida que as OTAs estão muito, muito mais bem posicionadas nesse momento pós-pandemia de transformação digital. Dúvida. E aí eu faço aqui uma previsão que esse ratio, esse percentual entre reservas de OTAs versus reservas diretas, ela tem uma tendência de aumentar cada vez mais, mesmo em redes hoteleiras, porque as OTAs, elas estão não só investindo em aquisição, como estão investindo também em tecnologia, a gente já falou sobre isso. E quanto mais elas investem em tecnologia, mais elas geram a fidelização desses novos clientes que são digitais, que estão com o seu processo de compra 100% digitalizado. Então, assim, não tem a menor dúvida de que, mais do que nunca, o hotel tem que ter uma aliança estratégica e uma visão e um relacionamento estratégico com as OTAs, porque são elas que vão ditar cada vez mais o percentual de clientes que chegam através delas versus os clientes que chegam diretamente para o hotel. Certíssimo. Bom, a última coisa que a gente vai ter que falar aqui já é um pouco do futuro das OTAs, né? Porque a gente está vendo recentemente algumas notícias saindo bem interessantes que da onde vão surgir, a gente já falou também sobre isso aqui, sobre o super app, da onde vai surgir o super app de viagens e tudo mais, né? E aqui no Brasil, por onde vai, a gente teve algumas ideias aí da onde iria surgir isso. O que está acontecendo é que Airbnb, por exemplo, e Hopper, né, que já estão adicionando aí experiências locais, por exemplo, né, reservas de hotéis, etc., são empresas que estão chegando nesse momento. A novidade está ficando muito por conta da Uber, que a Uber já está com essa ideia de adicionar voos, trens, hotéis, etc. Isso está começando no Reino Unido, para se tornar um super app de viagens, né? Viável isso? Dá para quebrar esse monopólio aí, Paulo, de Booking, Expedia? Como é que você vê tudo isso? Não, de jeito nenhum. Acabou, Gabi, não tem mais. Assim, esse duopólio ele vai continuar existindo. Isso pode ser bom, né, para dizer, não, a gente tem que desenvolver novos players para que esse duopólio ele se enfraqueça, etc. Mas a resposta é não, por várias razões. Primeiro, porque quem é que vai cuidar do customer service? Quem é que vai atender o cliente na hora do cliente dizer, não, eu quero cancelar minha reserva, eu quero o reembolso, eu quero isso? Vai ser o Uber. O Uber não tem ser humano, ou seja, quando você tem um problema com o Uber no seu aplicativo, você diz assim, pô, fudeu, eu vou perder, porque não tem pessoa atendendo. Então, assim, a questão do customer service ela é crítica na hora de você se transformar num player realmente de reservas. Então, não tem solução. A mesma coisa a Hopper é um meta searcher.
E aí, qual é o Customer Service que tem por trás de um meta-search? Zero Customer Service. Então, para quem nós vamos ligar quando eu tiver algum problema com essa reserva, como a gente faz hoje com a Booking, com a Expedia, com a Decolar e para o próprio hotel? Então, acho que assim, não é só a tecnologia como meio que possibilita esses players de quererem transformar o seu negócio num ecossistema de multi-retail, né? Mas o Customer Service na hotelaria, você sabe disso, é muito complicado, muito complexo. Adicionando a isso do Customer Service que você falou, tem uma outra questão aqui importante também, eu concordo, que eu acho bem difícil, né, isso emplacar, que é o que existe na mente do consumidor, né, quando a gente lembra, bom, ok, já vi para onde eu quero viajar e tal, quero fazer a minha reserva, você vai para onde? Você vai abrir o Google, você vai abrir o TripAdvisor, que são... o que vem na nossa cabeça é informação e planejamento, no máximo, né? Quer dizer, você já passou pelo Google, pelo TripAdvisor, né? Onde é que você vai entrar? Você vai lembrar, quero fazer uma reserva de hotel ou de avião. Você vai lembrar de Uber? Você vai lembrar de Amazon? Né? Não está no imaginário, né? Isso foram muitos bilhões de dólares gastos ao longo do tempo, que a Expedia e a Booking fizeram para que a gente lembre deles assim que pensa em viagem, né? Então, não é tão simples assim. Eu até entendo. Você lembra que nós já falamos desse cara aqui, né? Por que a Uber está metida nisso? Provavelmente porque o mesmo CEO da Uber hoje foi CEO da Expedia. Foi, o Dara. O Dara Blua, que a gente não Dara sabe falar o sobrenome dele. Exatamente. E aí, nesses artigos que a gente leu, tinha até assim, como é que a Uber vai conseguir inventário, né? Então, ela vai fazer o quê? Vai ser um afiliado da Expedia. Né? Vai conseguir aí alguma questão que, de repente, o cara já sabe por onde entrar, né? Gabi, e por outro lado... Diga, pode concluir. E por outro lado, tem a Hopper, que já está indo para o lado dos canais, né, de distribuição, a SiteMinder, a RateGain, é como se aqui no Brasil se conectasse com uma Omnibus, por exemplo, né, para ter acesso aí à disponibilidade, tarifa, inventário dos hotéis. Então, assim, ele já está sendo analisado até por onde que eles vão conseguir entrar, mas para mim o que fica as pessoas não vão lembrar de Uber para fazer uma reserva de hotel, né? Aqui no Brasil a gente viu a Rappi, né? A Rappi tentando fazer isso, né? Então, assim, eu lembro da Rappi para pedir, se bem que eu nem uso Rappi, mas assim, para pedir um negócio na farmácia ou para pedir um hambúrguer, mas, cara, vou fazer vou fazer uma reserva de hotel, vou reservar as férias, vamos abrir o app da Rappi? Não vou Gabi, fazer você isso. falou já, assim, a tua própria primeira frase já concluiu. Assim, você imagina o Uber, do jeito que tem cancelamento do Uber, hoje em dia até para pedir um Uber eu estou usando um aplicativo 99, porque o Uber cancela tudo. Agora imagina você querer reservar um hotel com Uber, já começa cancelado, porque o Uber hoje é sinônimo de cancelamento, que é sinônimo de desserviço. Não vamos nem entrar na questão lá dos níveis e da qualidade dos carros, né? Nada. Então, assim, esquece. Isso aí é sonho, é papo do Dara para tentar acalmar os acionistas que perdem 2 bilhões por quarter daquela empresa. Adoro a tua sutileza, Paulo. Você é muito, né, direitinho ao ponto. É uma agulhinha, assim, que você enfia. Mas, enfim, o que a gente vê aí pelo pessoal que está comentando sobre esse assunto, os blogs, artigos e etc., é que, sim, é possível esses super apps tipo OTAs saírem se houver um investimento adequado em marketing de marca, né, branding, como eles fizeram, e, claro, performance de bilhões e bilhões investidos. E um terceiro ponto que é performance. Perdão, performance já foi. Persistência. Muita persistência. E no final, dinheiro. E no final, senhores investidores, os senhores vão continuar perdendo dinheiro. Não vai dar certo. Porque não vai dar certo. E se vocês quiserem mais detalhes, chama no privado, porque a gente sabe que é uma história comprida que não dá nos nossos 20 minutos. Muito bom. Vamos para as dicas? Vamos para as dicas, Gabi. E a gente resolveu agora, a partir desse programa, cada um dar uma dica num programa.
Então, dê a sua, porque a próxima é minha. O próximo programa é a minha. Muito bom. Bom, a minha dica é de um vídeo, na verdade é um vídeo, um TEDx, não é novo, é um TEDx de Nova York de 2015, mas é imperdível, quem não viu ainda tem que ver, que é o como parecer inteligente ao fazer uma palestra. É simplesmente sensacional, Paulo. É incrível, o cara simplesmente não fala nada, ele não tem assunto nenhum, e ele com técnicas, né, de como se apresentar, como falar, o que falar de você, como se tornar interessante. Agora, tem um slide, tem que ter números. Números são importantes. As pessoas gostam de números, dá uma veracidade. Você pode não entender porcaria nenhuma do que você vai falar, mas se você fala com uma voz, né, passando certeza e com certas dicas que ele vai dar ali no vídeo, com relação à apresentação, aos slides, agora é o impacto, agora é o momento de dar uma imagem tal. Olha, incrível, é sensacional, vale a pena, tá aí o link para todo mundo assistir. Gabi, qual é a tua dica de parecer inteligente perante a plateia, hein? Eu não sei se é parecer inteligente. Você que é a rainha das palestras, Gabriela Otto, fala aí, vai. Eu não sei se parecer inteligente, mas olha, uma vez eu ouvi um negócio que me ajudou pro resto da vida e eu aplico isso sempre, que é ser você mesmo. Então, assim, errou, brinca com o erro, fala sobre o erro, não sabe o que falar, diz que não sabe o que falar. É a melhor coisa, porque eu não sei você, eu já fiquei com vergonha alheia muitas vezes para quem tá no palco. Quem tá no palco é o seguinte, se a pessoa tá desconfortável, a gente fica desconfortável por ela. Se ela tá com vergonha, a gente fica com vergonha alheia por ela. Se ela tá com medo, a gente fica desesperado por ela também. Então, você sabe, sim, tá tudo bem. Não interessa o que aconteça. Sabe? Se for mulher, quebrou o salto, brinca, brinca com o salto, tira o sapato. Todo mundo vai estar, que alívio que ela soube lidar com a situação. Pior coisa que tem é as pessoas verem que você está desconfortável no palco. Isso é horrível. Todo mundo comete gafe na vida, gente. O importante é falar sobre e tirar sarro da gafe. Ô, Gabi, eu tô lembrando aqui, você se lembra uma conferência que a gente fez no World Hotels lá em Barcelona, que a gente chamou um dos maiores analistas de cenários que tem da Espanha, não sei como é que eu chamo, que ele chamava, enfim, eu esqueci, mas ele estava falando sobre os cenários, igual aquela história de STR, né, que o cara de terno, não sei o que, ele foi se afastando, Gabi, de repente ele caiu lá atrás no palco, desapareceu. Não, eu não estava nesse evento, não. Cabluft, silêncio. Eu acho que ele deve ter caído 1 metro, e aí daqui a pouco ele se levanta assim, meio que pega, né, se apoia, não sei o quê, volta com toda elegância, assim, limpou a roupa dele, e como você falou assim, disse, mas como a gente estava continuando a falar, e aí voltou a falar, eu achei genial, depois eu vou lembrar o nome dele, que é um... Não, mas ele tinha que ter brincado, tirado sarro daquilo, não, entendeu? Ele não brincou, ele foi assim, elegante, ele voltou assim, desapareceu da cena, sabe quando ele é chupado pelo buraco negro, e dali a pouco ele volta de novo, assim, como se tivesse subido calado, foi divertido, mas ele não brincou não, que muito bom, muito bom. Muito bem, você tem alguma dica para dar pro pessoal de como parecer inteligente? A minha dica é bem old school, muito old school, minha dica é muito old school. É só imaginar que tá todo mundo pelado na tua frente. Eu pensei que você ia falar aquelas palavras que ninguém sabe o que é, que você é craque em falar palavra difícil, mas essa é boa também. Essa é boa. Pensar que tá todo mundo pelado, isso é bom. Faz esse teste, quando você estiver nervosíssimo, assim, numa plateia, você respira fundo e diz, não, tá todo mundo pelado, só eu que tô de roupa. Eu vou começar a rir, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir. Muito bom, Gabi. Um beijo pra ti. Até mais. Tchau.